Aleluia. Como falar depois de um louvor desse, né? A paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bom estar aqui, irmãos, para adorar a Deus, para servi-lo. Servi-lo na nossa casa é melhor ainda, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Eu quero desde já agradecer a Deus por essa oportunidade, aos nossos pastores, pastora Raquel, tem sido uma amiga, uma irmã. Eu glorifico a Deus, amém? Capítulo 26 de Mateus, versículo de número 25, 26, 25 e 26, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 26, nós vamos ler o versículo 25 e o versículo 26. Eu sei que é um contexto muito lido na ceia, né? Mas nós vamos aproveitar esse contexto para essa noite também. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, guarda bem essa parte, diga comigo, enquanto comiam. Isso. Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhes dizendo: bebei dele todos. Mas eu quero que você guarde bem essa primeira frase do versículo 26. Diga assim: enquanto comiam. Pode tomar assento. Glória a Deus. É um período já final do ministério de Jesus. Jesus já havia cumprido boa parte da sua missão. Nasceu, cresceu, viveu o seu ministério por 3 anos e meio quase. Ensinou, pregou, ensinou mais do que pregou. Curou pessoas, abençoou vidas, libertou pessoas do império dos demônios. E agora Jesus chega no momento final do seu ministério. Aqui Jesus, ele reúne em primeiro lugar, num jantar em Betânia, na casa de Simão fariseu, os seus discípulos. Depois Jesus fala da traição. Aí vem a ceia, que é um momento célebre do ministério de Jesus com os discípulos. Um momento em que ele se reúne para uma comunhão e para um desfecho final do que iria acontecer. Daqui para frente, Jesus vai para o Getsêmani, Pedro é avisado que vai negá-lo, ele vai para o Getsêmani e aí a cruz, e aí Jesus então consuma toda a obra. Mas nesse momento da última Páscoa, que é celebrada a ceia, Jesus faz uma declaração muito interessante. Ele reafirma o que ele já tinha dito no versículo 14, sobre o traidor. E o próprio Judas se condena, declarando-se ser o traidor. Jesus vai dizer: tu disseste. E no versículo 26, Mateus já escreve que naquele momento de comunhão, de alegria, eu penso que quem compôs aquele hino que a Aline Barros canta, eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai, deve ter se baseado nisso aqui, porque é um momento de comunhão entre os discípulos e Jesus. Jesus valorizava muito isso. Ontem eu recebi uma pessoa na minha casa e a minha irmã, ela arrumou a mesa para o café da tarde. E aí a minha amiga ficou assim: nossa, que chique, que lindo. Eu falei: você está pensando que é para você? Ela disse assim: não é não? Eu falei: não, isso aqui é natural. Aqui nós assentamos à mesa, no café da manhã, no lanche da tarde, no almoço. É um rito nosso, arrumar a mesa, a toalha, botar tudo. Ela: é? Eu falei: porque pensou que era só nós 3 que a gente não vai arrumar a mesa? Jesus gostava disso, de se assentar à mesa, de participar da comunhão, e Jesus gostava de dar de comer. É um momento em que Jesus parte o pão e dá aos discípulos. Pode parecer, ao lermos isso aqui, a instituição de um ritual qualquer, de um rito qualquer. É a celebração da ceia. Mas existe uma lição muito mais profunda nisso aqui. Quando a Bíblia diz que enquanto ele comia, Jesus tomou o pão, partiu. Todo esse movimento de Jesus, a mesa, os alimentando, os dando de comer, tem um significado muito profundo. Porque Jesus está demonstrando aqui que não é só o momento da comunhão, mas é o momento de alimentar os discípulos. Mas não é só uma alimentação seguida por um rito, por uma questão religiosa, não. Jesus estava mostrando muito mais profundamente que ele se importava em que nós estivéssemos bem alimentados. Eu glorifico a Deus, porque nós estamos numa igreja em que somos muito bem alimentados. Mas nós temos uma geração de crentes que já não sabe mais o que come,
que já não come mais na mesa de Jesus, que já não come mais o pão repartido por ele. E quando nós falamos de alimentação espiritual, essa mensagem fala muito forte ao meu coração. Nós falamos de princípios de alimentação, porque alimentar é diferente de comer. Quem é nutricionista sabe disso muito bem. Tem alguma nutricionista aqui? Hein? Toda igreja tem uma, para lembrar a gente que a gente tem que perder peso. Mas a grande verdade é que é diferente de comer. A gente come a qualquer hora, qualquer coisa. A alimentação é diferente, não é, pastora Raquel? A alimentação exige tempo, sentar, escolher o que vai comer. Então, existe uma geração comendo, mas não tem uma geração de crentes alimentada. Uma geração que come mensagens pela internet, que come aquilo que a televisão dá, mas não se alimenta de Jesus. Eu estou falando de uma proposta que Jesus veio nos fazer esta noite, de uma vida alimentada por Ele. Então, quais seriam os princípios da alimentação? Porque a alimentação requer princípios. Então, se a gente está falando de alimentação, a gente está falando de princípios para se alimentar. É aquela antiga frase, eu sou o que eu como, não é verdade? E tem crente que é exatamente o que ele come. Não é porque falta alimento, é porque ele não se alimenta, ele só come. Ele come quando ele quer, ele come o que ele quer, ele come a hora que ele quer. E não é assim. A vida cristã é feita de princípios. E alimentar-se espiritualmente também requer princípios. Qual é o primeiro princípio bíblico da alimentação espiritual? Deus tem prazer em nos alimentar. Aleluia! É o prazer de Deus nos dar de comer. Até nos nossos desertos, Deus tem prazer em nos alimentar. Você não vai ver filho de Deus alimentado por Ele, sofrendo de inanição. Deuteronômio 8:3, olha o que Deus disse para Israel. Eu te humilhei, eu te deixei ter fome, eu te sustentei com um maná que tu não conhecias, nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus alimentou aquele povo com pão e com palavra. Salmos 78:19, o salmista diz, prepara-nos uma mesa no deserto. Deus se importa em nos alimentar. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, no Monte da Tentação, Jesus é provocado por Satanás por fazer pedras se transformar em pães. Jesus obedece à lei da natureza, porque Satanás é adúltero das leis. É ele que quer quebrar a natureza das coisas, porque pão é pão, pedra é pedra, são de origens diferentes. Pães ele poderia até transformar, porque ele era Deus, mas não era o objetivo de Jesus mostrar sinais a Satanás. No final desse capítulo, a Bíblia diz que Jesus foi alimentado pelos anjos, porque o principal motivo de nos manter de pé é nos alimentando espiritualmente. Aleluia! É princípio de Deus querer nos alimentar. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:3 que todos comeram do pão, beberam da mesma fonte, falando do povo de Israel no deserto. Então, o primeiro princípio da alimentação espiritual é: Deus tem prazer em nos alimentar, amém? Segundo, Deus quer que tenhamos fome. A pior pessoa para dar de comer é quem não tem fome. Quem tem filho pequeno aí sabe disso, que não gosta de comer. Tem criança que não gosta de nada. Tem criança que não gosta nem de batata frita, gente. Porque não gosta de comer. Sofre muito. Minha mãe disse que eu não gostava de comer. Não sei quando isso aconteceu um dia na minha vida, né? Mas tem gente que não gosta de comer. Você já viu gente que não gosta de comer? É terrível. Então você quer dar de comida. Deus prepara a comida, mas ele está sempre com fome. Ele está sempre insatisfeito. Ele nunca está bem. Ele nunca está alegre. Sabe por quê? Porque ele não sabe comer. Ele não tem fome. O pior ser humano para dar de comer é o ser humano que não tem fome de comida. É aquele que não tem prazer de se alimentar. Como é que Deus vai te dar de comer se você não tem o seu apetite espiritual aberto? Olha o que a Bíblia vai dizer, Amós 8:11, que viria dias em que haveria na terra
fome e sede. Fome não de pão e nem sede de água, mas fome da palavra de Deus, sede da palavra de Deus. Deus alimenta quem tem fome. 1 de Pedro 2:2, Pedro vai dizer: desejais como meninos recém-nascidos o leite espiritual, para que por ele vá descrescendo. Quem tem menino aí sabe que recém-nascido come de 3 em 3 horas, e tem uns recém-nascidos que parece que comem mais, né? Comem menos horas. Desejais como menino recém-nascido o leite espiritual. Eu quero comer, eu quero estar na casa do Pai, eu quero comer mais, quero comer na escola dominical, quero comer no culto de terça, quero comer no culto de domingo. Aleluia! É gente de apetite espiritual aberto. Para esse tipo de crente, Deus abre a despensa e manda alimento. Mas tem que ter fome. Tem que ter fome de Deus, tem que ter fome de comer de Deus. Deus sabe, o terceiro princípio da alimentação espiritual, Deus sabe o que precisamos comer. Um dos problemas dessa geração moderna é que querem escolher o que Deus vai colocar. Dá para descer o menu? Pessoas que querem escolher o que Deus vai dar de comer. Não gosto daquele pregador, não gostei daquela mensagem. É um povo com comichão nos ouvidos. Eu quero comer a comida que me apraz. Claro que nem toda comida que a gente come porque a gente gosta. A gente come porque faz bem para a saúde. Então, tem gente que quer escolher o menu, não para Deus. Para Deus não dá. Deus serve um alimento que Ele sabe que a gente precisa. Deus não costuma dar o que a gente quer comer. Às vezes Deus nos dá um alimento que dá uma ânsia. Ai, Senhor, isso tem que descer, vai ter que descer. É o que você está precisando. Põe para dentro. Come. E você tem que comer. Mas tem gente que quer escolher o cardápio. Lembro-me do profeta Elias, daquela crise terrível em que ele estava. Deus vem a ele através de um anjo. Deus é muito bom, irmãos. Deus é bom demais. Deus vem a Elias e serve a Elias, faz um serviço de quarto para Elias, serve a Elias carne, pão quentinho, e dá a Elias para comer. Pão, no pão tem todos os nutrientes que a gente precisa. Hoje em dia tiraram até o pão da dieta, porque dizem que pão engorda. Eu cresci comendo pão da padaria, mas hoje é pão integral, é pão francês, é pão não sei o quê. Eu não sei que pão é esse que Deus deu a Elias, mas foi pão do céu. Foi pão suficiente para Deus dizer para Elias: come e bebe, Elias, porque muito comprido é o teu caminho. Nós queremos escolher. Não, eu não quero pão, eu quero carne, eu quero uma alcatra, um contrafilé bem passado. Mas Deus sabe o que é melhor para nós comermos. Qual é a comida que vai nos manter de pé até o dia da volta de Cristo? Aleluia! Quarto princípio da alimentação espiritual. Deus quer que comamos para crescer. Quem nunca ouviu a mãe falar isso? Tem que comer para crescer. Quem não come não cresce. Tem que comer para crescer. Sabe por que tem gente que nunca cresce na vida cristã? Porque não come o que é para comer. Em Hebreus capítulo 5, o escritor vai dizer de um povo que estava disperso, sofrendo. Eram cristãos, judeus que haviam se convertido ao cristianismo, e estavam passando por muitas provações. Mas o escritor aos Hebreus vai dizer para eles que eles deveriam já ser mestre. Eles deveriam ser pessoas já com capacidade de ensinar. Às vezes tem gente que fala: por que eu não cresço espiritualmente? Por que eu estagnei? Ou por que eu não avanço mais? O que você tem comido? O que você come vai determinar o seu crescimento. A gente come para crescer. A gente não cresce para comer. Aleluia! A gente come para crescer. E olha o que ele vai dizer para esses crentes que estavam dispersos por causa da perseguição. Porque devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais de tornar a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Gente, que você tem que ficar ensinando o beabá da teologia cristã a vida inteira. Gente, que você tem que ficar
ensinando a mesma coisa, a amar o próximo, a perdoar, a vida inteira, a mesma lição, porque ele não cresce, porque ele não come. Vós haveis feito os que tais necessitais de leite. Olha o que ele diz, vocês ainda precisam de leite, e não de alimento sólido. E tem gente que não pode nem ser leite integral, tem que ser o NAN 1 ou o NAN 2, porque se ele tomar o NAN 1, ele vai ter um piriri, e se tomar o NAN 2 também vai ter. Então tem que ser um leite bem fraquinho, Kate, porque senão ele vai passar mal, porque se der um leite ninho, aquele fases, o integral, ele vai passar mal. Ouvimos uma palavra aqui sobre suicídio na terça-feira passada, que eu comentei a semana toda com os meus amigos. Tem gente que precisa ter um alimento sólido, mas tem gente que fica a vida inteira de leitinho. Olha o que ele diz, eu queria dar a vocês uma comida sólida. Eu queria dar a vocês um feijão com arroz, uma feijoada. Eu queria dar a vocês um mocotó. Mas tem que tomar leite, porque se der uma comida fora, ele vai passar mal. Mas vamos mudar isso hoje. Vamos nos assentar na mesa de Deus e vamos dizer, eu não quero saber o menu, desce o alimento, porque a minha alma precisa comer de ti. Manda o alimento. Manda comida, porque a minha alma precisa. Não dá para escolher. Se quiser crescer, tem que comer. Deus quer que comamos. E o quinto princípio, Deus quer que comamos para termos comunhão. A proposta de Deus em dar-nos de comer é promover uma comunhão. Se tem uma coisa que Deus gosta de ter com a gente, é comunhão. Aleluia. Deus é um Deus que se relaciona de maneira pessoal. Deus gosta de contato. Aleluia. Se Ele gostasse da gente, mas não vivesse com a gente ia duvidar do seu amor. Mas Ele gosta tanto da gente que Ele mandou o Espírito Santo para morar com a gente. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador que estará convosco. O negócio é eu ficar perto de vocês. Ele habita no meio da gente, Ele vive com a gente. É o prazer de Deus. E a Bíblia vai nos mostrar, que Jesus vai mostrar isso em João capítulo 6, versículo 53. Ele vai dizer para os discípulos e para os judeus que estavam em volta dele: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Meu Deus, para os discípulos judeus, isso foi forte demais. Porque judeus entenderam que era comer carne humana. Jesus estava falando da instituição da ceia. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, sabe em que contexto Jesus vai dizer isso? No contexto da multiplicação dos pães, de um povo que andava atrás dele, atrás de milagres. Teve a primeira multiplicação dos pães, a segunda, agora o povo, aí ele vai dizer assim, olha, esse povo, eles andam atrás de mim por causa da comida que perece. No capítulo 6, depois você lê ele todo. Esse povo me busca por causa da comida que perece. Milagre vai acabar um dia, essa comida vai acabar. Bênção vai perecer um dia. Agora, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, vai ter vida eterna. Aí uma cambada de discípulo carnal, porque para entender as palavras de Jesus, tem que ser espiritual. Estavam com Jesus, mas eram carnais, então não dá, o carnal não discerne nada. Agora o espiritual discerne tudo, foram embora. Jesus olha para os 12 e diz, vocês vão embora também? Não, todos ligados na videira. Espirituais, com todas as falhas deles, estavam ligados em tudo que Jesus falava. Pedro, inusitado, vira para Jesus e diz, para quem? Não é para onde, porque para onde a gente vai, tem lugar para ir. Mas para quem é que não tem? Quem salva, quem liberta, quem nos transforma? Pedro diz, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Para quem? Aplaude o Senhor, adore a Ele. Para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna.
Você vai sair do culto com teu apetite espiritual aberto. E você vai sair. Eu quero comer mais de Deus. Eu quero comer mais de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse, em João 21:5, que quando Jesus ressuscita, ele vai até o mar de Tiberíades encontrar com os discípulos. E ele diz: estou com fome. I'm hungry. Estou com fome. Tem alguma coisa para comer? Os discípulos disseram: tem pão, tem peixe. Um pãozinho com peixe, né, pastor? Aquela casinha de praia. Aquela casinha de praia, um pãozinho com peixe. Ai, glória a Deus. Fiz o convite. Pãozinho com peixe, uma sardinha fritinha com peixe. Não sei o que Jesus comeu de peixe ali. Mas deve ter sido um peixão, porque o pessoal dele era pescador. Comeram. Jesus colocou lá na fogueira. Agora olha a preocupação de Jesus na ressurreição. O momento dele com os discípulos. Estou com fome. Aleluia. Tem alguma coisa para comer? Isso indica mais do que a saciação de Jesus por comida. Era o desejo de se assentar com eles em volta da fogueira. Restaurar Pedro. Animar os 10. Aleluia. É o desejo de Deus. Quando Ele nos propõe nos alimentarmos espiritualmente, na verdade, Ele quer aquele tempo nosso. Aquele momento que a gente para ler a Bíblia. Uma pessoa disse para mim essa semana: eu vou ler a Bíblia e não entendo. Eu falei: porque você senta sozinho, chama o autor. É o único livro que quando a gente lê, o autor está presente. É isso, Thales. Senta com o autor. Diga para ele: Espírito Santo, sente aqui, a palavra é sua. A minha humanidade não alcança nada. Você vai ver como é que você vai ler e vai entender tudo. Sem necessidade de quem vos explique. É a vontade de Deus. É aquele momento que você para ler a Bíblia. É aquele momento que você sai para trabalhar às 5, mas você levanta um pouquinho antes, 5 minutos antes, para ler alguma coisa, um trechinho da Bíblia, para você meditar. É alimentação rápida. Às vezes vai funcionar como um fast food mesmo. Rapidinho. Porque você não tem tempo, é a correria, família, filhos, faculdade, trabalho. Mas Ele valoriza e Ele vê o teu esforço de pegar aquela porção, aleluia, na sua correria e meditar em algo que vai alimentar a sua alma o dia inteiro. Apocalipse 3:5, o Espírito Santo vai dizer: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha a proposta, do começo ao fim, Deus quer nos dar de comer. Eu vou ceiar com vocês. Ceia é comunhão, é a última refeição do dia. Quem faz dieta sabe disso. É a última refeição do dia. É o Espírito Santo dizendo: se até o último instante a igreja da última hora abrir a porta, eu entro, ceio com ela e ela comigo. Se até a última hora, com todos os desafios do último instante, as portas do arrebatamento, se a igreja abrir, eu entro, eu ceio com ela e ela comigo. Isso fala de comunhão. Que ter fome. Que ter fome. Um dos problemas da geração desse tempo é a má alimentação espiritual. Sabe, há 3 tipos de alimento que essa geração tem comido: o fruto proibido, maná bichado e pão burolento. É o alimento que alguns lugares têm dado aos crentes. E é por isso que alguns lugares nem chamam mais a gente. Porque o alimento, pastora, é o fruto proibido. Heresia. Está fora da doutrina bíblica. É o maná bichado. Aquela comida velha. E um pão burolento. Comida de engano. Que era o pão dos gibeonitas que enganaram Josué. É o 3 tipos de alimentação que infelizmente essa geração tem experimentado. Sabe qual é o resultado? Nós somos aquilo que comemos. Nós temos uma geração cheia de problemas.
problemas psicossomáticos. Nunca se viu tantos crentes fracos como hoje. Fracos. Eu conversava com uma pessoa sexta-feira e disse, olha, eu cresci nas vigílias da Baixada. Eu cresci indo para as vigílias, para as orações. E é uma geração que hoje quase não conhece isso. Nós somos o que comemos. E aí qual é o resultado de uma alimentação espiritual precária? Inanição. Uma pessoa que sofre de inanição. Uma pessoa anorexa. Eu achava que era legal ser anorexa. Até que um dia eu vi uma pessoa na minha frente. Eu estava num congresso em Curitiba e o café da manhã era um farnel. E eu estava ali escolhendo bolos para comer. E tinha uma irmã magrinha do meu lado. Mas eu não me intimidei com a magreza dela, não. Eu continuei escolhendo bolo. Aí eu disse, ela só pegou um pedacinho. Eu falei, só isso, irmã? Ela disse assim, eu olho para o seu pratinho, eu fico com inveja. Eu falei, mas por que isso tudo é medo de engordar? Ela disse assim, não, eu sou anorexa. O meu limite é isso aqui. Eu falei, nossa, eu conheci a obesidade. Obesidade a gente sabe. Mas a anorexia, ela falou, irmã, os olhos dela lacrimejavam. Eu sou doente. Eu não tenho vontade de comer. Pode colocar o melhor prato na minha frente, eu não quero. Eu como forçado, eu como para não morrer. Eu disse, meu Deus, que coisa horrível, que doença séria. É a doença das modelos. É a doença das passarelas. Elas são tanto voltadas para um corpo padrão, que elas adoecem, passam a ter pavor de comida. Crente anorexo, crente que não consegue comer. Anorexia espiritual, não tem fome. Mas hoje Deus vai curar a sua alma. Desnutrição, fraqueza. Paulo diz, por isso há muito entre vós fracos, alguns doentes e outros até que dormem. Deus nos alimentará até o fim. O prazer de Deus é nos alimentar. Apocalipse 1:7, 2:17 termina com Deus fazendo promessa de alimento para nós. Porque o desejo de Deus é nos alimentar até a eternidade. A Bíblia nos mostra que Jesus ressuscita a menina, a filha de Jairo. E é interessante que o evangelista Lucas vai trazer bem essa alusão. Ele vai dizer assim, que a menina ressuscitou, faltou-lhe o espírito, ela ressuscitou, e Jesus diz assim, dá de comer a ela. Olha a preocupação de Jesus. A menina veio lá do além, e quando ela voltou à vida, Jesus diz, dá de comer a ela. Sabe por quê? Só não come quem já morreu. Depois que morre, ninguém come. Mas se está vivo, enquanto você estiver vivo, a ordem de Jesus para você é, coma, dá-lhe de comer, coma, aleluia. Eu vou terminar essa palavra com um texto que diz, enquanto eles comiam, diz a Bíblia, que enquanto eles comiam, Jesus agiu. Todos os verbos que seguem essa expressão estão no gerúndio, estão na ação. Para quem está muito necessitado de uma bênção, de uma vitória, eu te digo uma coisa nessa noite. Enquanto você come, Jesus age. Enquanto você come a palavra, enquanto você se alimenta da Bíblia Sagrada, enquanto você presta atenção na palavra de Deus, enquanto você frequenta os cultos da palavra, enquanto você lê a Bíblia, Jesus age. Enquanto comiam, olha só o que Jesus faz. Jesus toma o pão, Jesus abençoa, Jesus parte, Jesus dá e Jesus fala. Todos os verbos seguidos vêm na ação. Sabe o que isso significa? Com vocês é comer, comigo é agir por vocês. Enquanto vocês comem, eu falo, eu acho, eu opero, eu curo, eu abro portas, eu trabalho. Enquanto vocês comem, eu salvo família. É só vocês comerem. Aleluia! Aleluia!
Jesus agiu. E eu quero deixar essa palavra nessa noite. E eu gostaria, com permissão da pastora, de orarmos pelo nosso apetite espiritual. Vamos pedir a Deus para nos dar fome. Se Deus só nos usar, amém. Se Ele não nos usar, nós estamos alimentados. Se Deus quiser nos usar no ministério da palavra, nos levar, amém. Se não, somos crentes fortalecidos pelo alimento espiritual. Vamos ser capazes de levantar outros pelo caminho. Enquanto comiam, Ele partiu. Enquanto você come, Ele age. Vamos orar ao Senhor. Eu gostaria de fazer esse apelo nesta noite. Vamos ficar de pé. Põe a sua mão no seu ventre. Alabarahashere cantarahais. Harebanturi cantarahasuri anderehasui. Aleluia. Põe a mão no seu ventre como símbolo do seu apetite espiritual. Aleluia. Tem pão nesta casa, tem peixe, tem vinho, tem azeite. Orebarahashere komonorohasa. Estamos bem alimentados nesse lugar. Aramanechere komonorohousia. Eu não sei quanto tempo você não tem fome mais de Deus. Talvez você já foi alguém muito faminto de Deus. Ai, irmã, eu já tive muita fome de Deus. E hoje você está árido, você está seco. Hoje você está sem apetite espiritual. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você tivesse coragem de sair do seu lugar. Talvez um dia você foi alguém. Ai, eu já fui uma pessoa que eu tive sede de Deus. Eu já amei a Deus, eu já amei a sua palavra. Hoje eu mal consigo abrir a Bíblia, irmã. Hoje eu mal consigo ler a Bíblia. Não tenha vergonha não. Deixe ministrar sobre a sua vida. Toda palavra se cumpre quando a gente tem fé. Une a sua fé à palavra. Você vai sair desse culto nesta noite com a sua alma faminta de Deus. Ai, irmã, minha Bíblia está lá empoeirada. Eu não consigo nem ler. Ai, irmã, não tenho força para vir na terça-feira ouvir palavra de Deus. Ei, vem deixar Deus abrir seu apetite. Se aproxime do altar. Deixe-me orar pela sua vida. Saia do seu lugar rápido. Aleluia. Quanto tempo você não tem fome de Deus? Há quanto tempo você não tem sede de Deus? Há quanto tempo você não consegue sentir? Ah, eu quero adorar a Deus. Eu quero sentir a presença de Deus. O Mestre está aqui nesta noite. Ele está aqui para te alimentar. Ele está aqui para saciar a sua fome. Não tenha vergonha, saia do seu lugar. Aqui é o lugar, é a casa do Pai. Aleluia, aqui é o lugar de Deus te curar, de Deus nos curar, de Deus nos libertar. É esse o lugar especial que Deus preparou para nós. Aleluia. Eu quero ter fome de Deus. Eu quero ter sede de Deus. Aleluia. E enquanto comermos, Ele vai operar. E enquanto comermos, Ele vai trabalhar. Aleluia, aleluia. Talvez você tenha dito: irmã, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho feito de tudo para Deus me dar vitória. Talvez está faltando você parar e comer dele e se alimentar dele, porque enquanto você come, Ele faz o milagre, Ele age. Aleluia. Põe a mão no seu ventre. Vamos pedir ao Senhor por esses amados. Vamos pedir ao Senhor: aumente o nosso apetite. Aumente, Deus, aumente, Espírito Santo. Nós queremos estar à sua mesa. Queremos tirar horas do dia para saciar do teu pão, para comer da tua carne, para experimentar o teu alimento. Ó Deus, prepara-nos de maneira constante um apetite desenfreado por Ti. Nós queremos ter fome de Ti. É uma geração que já não tem mais fome de Ti. É uma geração que parece já estar saciada, satisfeita. Por isso não tem busca. Por isso não há busca. Mas aonde há fome, aonde há fome, há busca. Leva-nos, ó Deus, a termos fome de Ti, sede de Ti. Leva-nos a
comer da tua mesa, da tua mão, a termos comunhão contigo, muito além do rito da ceia, mas uma vida diária, um pão diário. Toma esse povo, Deus, que veio aqui à frente, esses amados teus, ó Deus, renova o apetite pela tua palavra, pela tua presença. Renova, Deus. Eu sei que há mais gente, mas eles tiveram coragem de vir. Seja com a vida deles, os abençoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga comigo amém. Diga: Deus, eu tenho fome de ti, eu tenho sede de ti. Diga: Deus, nunca deixe eu me saciar. Diga: eu quero ter fome de ti. Aleluia, glória a Deus.